Evangelho de Lucas, capítulo 16, amém? O versículo é a partir do versículo 19. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Amém? Louvado seja Deus. O texto que nós vamos fazer a leitura, os irmãos conhecem bem, ele é o texto que nos fala sobre o rico e Lázaro. Eu vou fazer a leitura do texto em nome de Jesus. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as úlceras. Aconteceu que, ao morrer o mendigo, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Então, esse é o texto que nós lemos. Eu quero fazer alguns comentários sobre esse texto, nós vamos meditar algumas coisas, e no final desse texto eu tenho 3 perguntas para fazer a você, e que eu também pretendo responder, e já tenho respondido no meu coração. Essas 3 perguntas, elas são perguntas que são feitas não por mim, mas que o Espírito Santo faz a mim e a você, para ouvir de nós algo, o que nós temos a responder. E eu, como pastor, mais ainda, vocês verão no final essas 3 perguntas. Então, vamos acompanhar aqui, aguarde, e no final você vai ter a oportunidade de responder para si essas 3 perguntas. Então, esse texto ele começa no capítulo 16, versículo 19, mas, no entanto, esse texto ele vem já de uma sequência onde Jesus está falando. Ele começa falando aos publicanos, depois ele começa falando aos publicanos, depois vai falar aos fariseus. Lá no capítulo 15, nós conhecemos o capítulo 15 de Lucas como o capítulo das coisas perdidas, né? Porque no capítulo 15 de Lucas fala-se sobre a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho pródigo. São todas coisas que foram perdidas, mas que foram encontradas. Tudo isso para mostrar que Jesus veio para aqueles que estavam perdidos. Ele estava falando aos publicanos, né? Os fariseus, então, vão reprovar Jesus por ele estar falando aos publicanos. Jesus fala com prostitutas, com publicanos, com vagabundos, né? E Jesus, então, vai repreendê-los, vai repreender os fariseus por causa desse pensamento deles, e vai começar, então, no capítulo 16, a falar, mas agora direcionado aos fariseus. Então, Jesus vai falar do administrador infiel, e isso direcionado aos fariseus, e também vai reprová-los, e já ainda no capítulo 16 ele vai falar exatamente sobre o rico e Lázaro. Então essa parábola, essa história do rico e Lázaro,
ela está inserida dentro desse contexto onde Jesus começa falando com os publicanos, ele vai falar sobre as coisas perdidas, a dracma perdida, a ovelha perdida, mostrando para esses que eram odiados que Deus queria resgatá-los. Isso vai incitar uma ira dos fariseus e Jesus vai reprová-los e vai então propor a parábola do administrador infiel e também vai propor a parábola do rico e Lázaro, ok? Então é esse o contexto. O contexto então é Jesus falando aos fariseus, ok? E antes disso, o Lucas vai dizer que os fariseus eram adeptos à usura, né? Eles eram pessoas que se davam ao dinheiro, pessoas que davam valor ao dinheiro, davam valor às coisas materiais, né? Então, é a eles que Jesus vai falar. E aqui o texto que nós lemos vai começar dizendo o seguinte, olha só, ele vai dizer, não se esqueça da avareza dos fariseus quando a gente ler o texto. Jesus nos reprova e fala da avareza deles. Então Jesus vai começar dizendo, no versículo 19 diz o texto, ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura, de linho fino, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Então esse é o contexto do homem rico. Certo homem rico, que se vestia de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. No versículo 20 diz o seguinte, havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta deste. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam na mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Agora veja o que nós podemos pensar aqui, meditar, como Jesus colocou. Então eu fiz aqui no meu esboço 2 colunas, e eu gostaria que você pensasse nessas 2 colunas. Uma coluna, o homem rico, outro lado da coluna, o mendigo chamado Lázaro. De um lado da coluna, o homem rico se vestia de púrpura. Do outro lado, o homem pobre era coberto de úlceras, de feridas. O rico, do seu lado, coberto com linho finíssimo. O mendigo, coberto com úlceras. No entanto, o homem rico era um certo homem rico, é um homem genérico. Ele não precisa ser conhecido, ele é um homem qualquer. Mas o Lázaro, o mendigo, ele tem nome. E o nome dele é Lázaro. E o nome Lázaro significa Deus ajuda. Então, se por um lado o homem rico tem tudo e o Lázaro não tem nada, aqui na parábola Jesus já começa atribuindo a Lázaro algo, fazendo a diferença, um contraponto para o Lázaro de algo que o rico não pode ter, mas que o Lázaro tem. Jesus então dá um nome de Lázaro, dizendo que ele chamava-se Lázaro, que traduzido quer dizer Deus ajuda, ao passo que o homem rico é só um homem rico. Então, se de um lado o homem se vestia, se cobria com linho finíssimo, o outro, do outro lado, se cobria, era coberto de feridas. Se o rico se alegrava todos os dias, do outro lado, o mendigo ficava deitado à porta do rico. Se de um lado o outro comia todos os dias num banquete, se regalava, né? Se regalava esplendidamente num banquete luxuoso, do outro lado o mendigo aspirava, desejava, ansiava por comer as migalhas que caíam da mesa. Então esse primeiro cenário é o cenário dos dois na terra, os dois vivos. Os dois vivos, o cenário é o homem rico, é um homem rico. Ele tem um banquete, ele se cobre com linho finíssimo e ele come o melhor da terra todos os dias. Do outro lado, um homem mendigo, chamado Lázaro, deitado na porta, coberto por feridas, querendo comer migalhas que caem da mesa do rico, e a única visita que ele recebe não é de nenhuma pessoa, mas dos cães que vêm lamber-lhes as feridas. Então, esse é o cenário dos dois em vida. No entanto, os dois morrem. E diz o texto que, no versículo 22, aconteceu que, ao morrer o mendigo,
foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, agora, nós saímos do contexto vida na terra, agora estamos no contexto morte. E na morte, o Lázaro, que não tinha por si ninguém, agora ele morre, e quem vem recepcionar, quem vai carregar Lázaro para o seio de Abraão é os anjos. Então os anjos o levam para o seio de Abraão. Diz o texto que também morreu o homem rico. E o rico, diz o texto, foi sepultado. Perceba que Jesus não fala isso por acaso. Quando Jesus diz que o Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e que o rico também morreu e foi sepultado, ele está querendo dizer o seguinte, ele está dizendo que o pobre, o rico, aliás, o mendigo Lázaro, quando ele falece, ele nem sepultado era. Ele não foi sepultado. Se o seu corpo já estava apodrecendo ainda em vida, imagine depois de morto. Certamente Lázaro foi jogado lá num monturo, foi jogado lá num monturo de lixo, num lugar onde as pessoas jogavam lixo da cidade e onde o fogo ficava queimando. Existia um portão em Jerusalém, que era o portão do lixo, a porta do lixo, e lá eles jogavam lixo e o lixo ficava queimando ali dia e noite. Ali jogavam-se animais mortos, usando essa figura que Jesus então vai falar do inferno, onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. É um lugar onde se jogavam ali os lixos e as coisas estragadas e podres. Então, certamente, o pobre não teve direito a uma sepultura. O seu corpo apodrecido foi jogado no lixo. O rico, no entanto, foi sepultado. Certamente com toda a pompa, com toda a circunstância, num túmulo muito chique, mas ambos morreram. Então, no contexto terra, um era coberto por seda, o outro era coberto por feridas, um era coberto, lambido pelos cães, e queria comer as migalhas, o outro comia numa mesa chique e luxuosa, do melhor da terra todos os dias. Contexto vida. Contexto morte, um não foi nem sepultado, o outro foi sepultado com toda a pompa. Que circunstância. Agora o conceito depois da morte. Agora a esfera depois da morte. Uma outra esfera depois da morte, acontece que o corpo apodrecido de Lázaro foi jogado no lixo, foi jogado no monturo, mas os anjos receberam seu espírito. O contexto espiritual, o Lázaro é recepcionado pelos anjos, conduzido pelos anjos até o seio de Abraão. Ao passo em que o rico agora é levado ao inferno, e diz o texto no versículo 23, que estando no inferno em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então, agora nós estamos num outro contexto espiritual, numa outra esfera. Não é mais a terra, mas agora é a esfera depois da morte. E aqui o pobre está em tormento e o Lázaro está no seio de Abraão. Perceba, irmãos, que o rico então vai apelar para Abraão. E ele diz então que no inferno, estando no inferno, ele clama e diz: Pai Abraão. Não se esqueça que essa mensagem Jesus estava fazendo para os judeus, para os fariseus, em exclusividade para os fariseus. E os fariseus eram guardadores ferrenhos da lei. Eles tinham por pai Abraão. Eles achavam que só servir a lei de Moisés lhes trariam salvação. Eles achavam que seriam salvos por apenas guardar os mandamentos. E você sabe que os cultos, que os sacrifícios do templo também poderiam ser comprados. Porque quanto mais dinheiro você tinha, você poderia comprar animais e bancar sacrifícios no templo. Então, quanto mais dinheiro você tinha, mais cultos você podia fazer, mais sacrifícios você podia fazer. Então, isso trouxe para o rico um senso de que ele seria salvo porque ele já fez muitos cultos, porque ele investiu, porque ele gastou, porque ele pagou, porque ele contribuiu, porque ele dizimou. Então, aqui ele vai chamar Pai Abraão. Tem misericórdia de mim. Ele vai clamar por Abraão, porque ele serviu a lei de Moisés, se sentia filho de Abraão e achava que isso já lhe daria direito à salvação. E ele diz então: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro. Olha só, interessante aqui que o rico, mesmo na morte, mesmo estando no inferno, ainda não entendeu a situação em que ele está.
porque mesmo no inferno ele ainda quer dar uma ordem a alguém que ele julga ser inferior a ele, que era o Lázaro. Ele ainda achava que o Lázaro ainda estava numa condição de servidão a quem e se achava num estamento acima, se achava mais alto do que Lázaro. Então manda que Lázaro vá lá. Ou seja, mais uma vez, o homem que era rico estava achando que a sua condição de superioridade na terra valeria também nessa esfera espiritual. E manda que Lázaro vá lá e molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou sendo atormentado nessa chama. Perceba que aquele homem que antes tinha nojo do Lázaro, que antes via o Lázaro jazendo na sua porta, certamente com asco, com indiferença, com desprezo, e certamente ele sentia nojo do Lázaro ali sendo lambido pelos cães, deitado no chão, e agora ele pede que Lázaro pegue o seu dedo, molhe na água e coloque na sua língua para que diminua o seu sofrimento. Então, ele quer que o Lázaro venha ao seu serviço aqui. Mas Abraão vai dar-lhe uma resposta. E diz o texto que Abraão então disse o seguinte: filho, Abraão chama de filho. Filho. Ou seja, irmãos, aqui quando eu estava meditando nesse texto, isso me chamou a atenção. Porque os fariseus achavam que ia ser salvos só porque eles eram filhos de Abraão. Foi exatamente isso que Jesus disse para eles: até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, olha só, o Abraão realmente o chama de filho. Ele chama Abraão de pai e Abraão o reconhece como filho. Mas mesmo o reconhecendo como filho de Abraão, e ele como pai e o outro como filho, isso não deu direito a ele ser salvo. Isso é para nós um alerta. Não é só porque nós nos julgamos ou somos filhos de Deus e nos abraçamos a isso e a uma religião que isso vai nos dar direito à salvação. Temos que tomar cuidado. Abraão reconheceu que ele era filho, mas mesmo assim ele teve que ficar onde ele estava, não teve salvação para ele. Abraão vai responder o seguinte: filho, lembra-te do que recebestes. Os teus bens, lembra-te que recebeste os teus bens em vida. Ele diz para o rico o seguinte: lembre-se que tudo que é bom você recebeu na sua vida. Você viveu uma vida muito boa. Este, por outro lado, só tormentos. Ou seja, nessa esfera, o Abraão está lembrando o que aconteceu na esfera mundo, na esfera terra. Está dizendo para ele: lembra que na esfera terra, lembra que quando você estava na terra, você só recebeu coisas boas? E esse só recebeu tormentos? Pois agora aqui está ao contrário. Aqui, ele que era atormentado é consolado. E você que tinha o melhor é atormentado. Irmãos, não é que o céu está de cabeça para baixo. É a terra que está de cabeça para baixo. É o mundo que está de cabeça para baixo. Quando a gente lê o Evangelho, a gente tem a impressão que o Evangelho é um mundo de cabeça para baixo. Não! O Evangelho é o mundo correto. O mundo deturpado é esse que a gente está vivendo aqui. O papel do Evangelho é consertar o mundo. É trazer ao mundo a sua normalidade. Porque o mundo de cabeça para baixo é esse que nós vivemos. O Evangelho é o mundo correto. É o mundo que deveria ser. É o mundo real. É o mundo como deveria, um mundo idealizado, é um mundo verdadeiro como Deus pensou. Esse é o Evangelho. Mas o mundo que nós vivemos, a terra, essa terra que nós vivemos é uma terra que foi transtornada pelo pecado, corrompida pelo pecado. Os valores foram corrompidos, então ela está de cabeça para baixo. E aqui o rico então tem a consciência, e Abraão chama a atenção dele e diz para ele: olha, lá na terra você recebeu do bom e do melhor, e aqui você é atormentado. Esse recebeu tormento na terra, mas aqui ele é consolado. E olha só, se lá na terra o Lázaro nem nome tinha, porque ele era só um mendigo, e o rico, o que mais prezava era o seu nome, na parábola de Jesus, o rico perde o nome, e Lázaro recebe um nome. Porque quem propôs foi Jesus. E a parábola que Jesus propôs já começa colocando as coisas no seu devido lugar. Colocando Lázaro
recebendo um nome, o mendigo recebendo um nome, e o rico sendo genérico, tendo seu nome esquecido, tendo seu nome nem sequer relatado, e sim como um qualquer homem rico. Se aqui eles estão separados por um abismo, o Abraão então vai dizer, ele não pode fazer isso porque é um abismo. E quem do nosso lado aqui quiser ir até você não pode, e quem quiser daí vir para cá não pode. É óbvio que essa figura é uma figura até mesmo ilustrativa, porque você acha que alguém no seio de Abraão que gostaria de ir até o inferno? Óbvio que não. Só que mesmo que quisesse, não seria possível. Assim como também não seria possível alguém de lá, do lado do inferno, vir para o seio de Abraão. E quando esse abismo é falado, é mostrado, esse abismo está dizendo o seguinte: agora não tem mais jeito. Não há mais a ponte que ligue esse abismo. Esse abismo é derivado da nossa percepção errada. Esse abismo pode ser a nossa percepção de religião. Esse abismo pode ser formado pela nossa percepção de que eu sou dizimista, eu sou crente, eu leio a Bíblia, eu estou salvo. Mas nós podemos estar errados. Nós podemos estar errados. No versículo 27, ele insiste. E ele diz, mande Lázaro à casa dos meus pais, porque eu ainda tenho 5 irmãos que estão vivendo da mesma maneira, e eles vão morrer e vão vir para cá. Mande Lázaro ir lá avisar, porque se Lázaro sair da morte e for lá, eles vão entender, eles vão dar ouvidos. Abraão vai dizer, não, eles têm Moisés e os profetas. O que é Moisés e os profetas? Moisés e os profetas é a palavra. A palavra que os judeus tinham, e têm até hoje, porque eles não acreditam no Novo Testamento, não creem em Jesus, a palavra que eles têm é exatamente a lei de Moisés e o livro dos profetas. Então Abraão está dizendo, eles têm a palavra, que creiam nela, que sigam a ela. Isso quer dizer que os fariseus não seguiam nem a palavra, porque se eles seguissem a palavra, eles não teriam ido ao inferno, é o que Abraão está dizendo. Se os seus irmãos seguirem a palavra, eles não irão ao inferno, mas nem a palavra eles seguiam. Por outro lado, Abraão então vai dizer para ele o seguinte, que ainda que surgisse alguém que saísse da morte, eles não iam dar ouvidos. Eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui nessa palavra. Imagine você, os irmãos desse homem rico, que conhecia o mendigo Lázaro, recebendo Lázaro na sua porta, para trazer-lhes uma mensagem. A minha pergunta é, eles dariam ouvidos? É óbvio que não. É óbvio que não dariam ouvidos a um mendigo. É óbvio que não dariam ouvidos a um homem feridento, sendo lambido por cães. É óbvio que não dariam ouvidos a um homem que nem casa tem, que dorme no chão, que come migalhas da mesa. É óbvio que não dariam ouvidos a esse homem. Isso quer dizer que subestimar as pessoas que Deus usa é um erro. Isso quer dizer que Deus pode usar quem Ele quiser para ser um mensageiro, para trazer uma palavra, independente da sua condição social, da sua aparência física, independente da sua posição social ou financeira. Deus pode usá-lo. Louvado seja Deus. Por fim, eu quero resumir dizendo o seguinte. O rico tinha toda a riqueza, mas lá no céu ele não tinha nada, nem sequer direito a um lugar no céu. Por outro lado, o Lázaro, que não tinha nada na terra, tinha um lugar reservado no seio de Abraão. O rico não tinha um nome no céu, o Lázaro tem um nome no céu. Você pode ser totalmente desconhecido nessa terra, mas pode ser conhecido, porque o seu nome está no livro da vida, lá na glória. Eu quero então fazer 3 perguntas. Pensando em Lázaro, e pensando no rico, pensando nesses 2 homens que Jesus propôs, num homem milionário, com seda fina, um banquete todos os dias, do outro lado, um homem caído no chão, mendigo, cheio de feridas,
ok? E os cães o lambendo, comendo o resto de comida no lixo e migalhas na mesa. Pensando nisso, essa palavra foi colocada para os fariseus, religiosos. Nós também somos religiosos. Então hoje, eu quero propor 3 perguntas. Eu respondi essas perguntas para mim e para o Espírito Santo. E quero que também você faça esse exercício. E responda não só para si, mas sobretudo para o Espírito Santo de Deus. Essas 3 perguntas. Primeira pergunta. Você vive nessa terra como rico ou como Lázaro? Você vive nessa terra como rico ou como Lázaro? Você se esforça nessa terra por ser como rico ou por ser como Lázaro? Essa é a primeira pergunta. Todos os seus esforços são para te aproximar do rico ou para te aproximar do Lázaro? Segunda pergunta. As igrejas e as suas pregações falam ou instruem ou ensinam os seus membros a serem o rico ou a serem o Lázaro? As igrejas e suas pregações ensinam os seus membros a serem o rico ou a serem o Lázaro? Terceira e última. Como as igrejas, e como nós, como a igreja e como eu, como você, como nós, tratamos os Lázaros? E como nós, igreja, tratamos os ricos? Como nós nos relacionamos com os Lázaros? Como nós, igreja, nos relacionamos com os ricos? Quem tem mais lugar em nossas igrejas? Quem tem mais lugar em nossas vidas? Quem recebe mais do nosso tempo? Quem recebe mais do nosso amor? Quem recebe mais da nossa disposição? A igreja está vivendo em função dos ricos ou em função dos Lázaros? Essas 3 perguntas devem ser respondidas, mas não para nós, não para mim, mas sim para o Espírito Santo de Deus. Como é que você tem vivido? Como rico ou como Lázaro? O que você mais almeja? Ser um rico nessa terra ou ser um Lázaro nessa terra? Para concluir, eu quero dizer o seguinte: sabe o que a igreja tem feito nesses dias? Sabe o evangelho que se ensina nas igrejas de hoje? O evangelho ensinado nas igrejas hoje consiste em: na terra seja o rico, na glória seja o Lázaro. Só que isso não é possível. A igreja moderna quer pregar um evangelho que, vivendo na terra, você é o rico, que se veste com seda fina, come o melhor da terra e se dispõe a um banquete todos os dias. Mas que depois, na sua morte, você estará no seio de Abraão, sendo consolados. Não existe. Jesus está mostrando que na terra o Lázaro é uma pessoa. E no céu o Lázaro é o mesmo. Não é uma pessoa diferente. O rico na terra era uma pessoa. No céu, no inferno, ele é a mesma pessoa. Ou seja, a pessoa é a mesma. O que muda é o lugar onde ela está. O rico era bem quisto na terra, mas no céu ele não tem lugar. Então, irmãos, ensinemos o verdadeiro evangelho. E eu concluo dizendo: sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Ser um Lázaro na terra não é tão mal. Ser um Lázaro na terra quer dizer que eu serei um Lázaro no céu. Ser um rico na terra é muito perigoso, porque eu poderei ser um rico no inferno. Que Deus nos abençoe e que essa palavra entre em nossos corações. Em nome de Jesus.